Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Eu estou dando sequência aqui no react do debate entre o Lula e o Bonoro, né? Eu já fiz a parte 1, eu vou deixar lá na descrição para vocês conseguirem acessar ela com mais facilidade. E aqui a gente dá uma sequência fazendo react da segunda parte, né, das eleições. Eu não sei se particularmente eu vou fazer react da coisa inteira, porque eu dei uma olhadinha no final do debate e parece que ficou muito um ping-pong de quarta série, assim, então, honestamente, parece muito uma perda de tempo, né? Meu tempo, seu tempo, então, assim, se começar muita baboseira entre os dois candidatos, aí eu acho que a gente pode só revisar a parte que de fato está tendo ali alguma coisa que a gente consegue avaliar, que vai trazer um entendimento mais profundo para vocês. E aí o resto que acaba sendo uma absoluta baboseira, a gente acaba deixando fora do vídeo, né? Pra gente não perder muito tempo com essas besteiras. Então, se vocês gostarem do react, se vocês acharem que o react traga algo de positivo para vocês, ajudem no like, ajudem no compartilhamento dos vídeos do canal, e eu espero que vocês gostem do vídeo aí. Cada jornalista faz uma pergunta que será respondida pelos dois candidatos e o tempo para a resposta é de 1,5 minutos. Lembro que a ordem de resposta foi definida em sorteio prévio e será intercalada a cada nova pergunta. O primeiro a responder será o candidato Lula e quem faz a pergunta é a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. Meu Deus, dá uma balinha de hortelã para ela, né? A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade desses integrantes do Supremo. Eu acho muito engraçado essas coisas, né? Cláusula pétrea dentro da Constituição de um país, né? Mas a Constituição do país é baseada em fundamentação relativista. Então, se é uma fundamentação relativista, é irrelevante se uma cláusula é pétrea ou não, né? Então, eu acho engraçado quando eles falam isso, aí, é uma cláusula pétrea, mas também tem esse pedido aqui para a cláusula pétrea não ser mais pétrea, né? Então, a falta de coesão que esse pessoal possui, ela se manifesta nos mais variados níveis, né, que eles tentam defender. Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos. Eu acho uma das coisas mais desonestas que uma pessoa faz quando ela fala assim, algumas pessoas estão defendendo isso, sabe? Ela não dá um nome específico ou ela não expõe o espectro específico que defende aquilo, né? Porque quando ela não expõe esse espectro específico, fica difícil de você falar contra aquela coisa, né? Você não sabe de onde que está vindo aquela fala de verdade, ou se é só o wishful thinking dela mesmo, e aí ela tá falando, algumas pessoas estão falando isso, né? Então, é uma tática que eu vejo de vez em quando esse pessoal usar. A respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1,5 minutos. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou. Mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram o Raposo da Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Bom, o Lula, ele tem várias fotos, vídeos, em que ele tem um relacionamento bastante de amizade com esse pessoal. Então, por esse ponto, com esse pessoal de maneira geral não, né? Assim, com alguns lá dentro. Então, por esse ponto, já tem aí uma red flag, né? Outro ponto importante da gente evidenciar é que é irrelevante se é amigo, se não é amigo, se é através de processo seletivo ou não. A posição vai ser política, né? Então, se a posição vai ser política, ela vai ser uma posição que utiliza da estrutura que deriva através de um relativismo. Então, nada que vai sair dali vai passar por um crivo
verdadeiro que deriva leis corretas, né? Em um processo filosófico derivativo que segue a lógica, que segue regras de coesão, né, que seguem regras de demonstração de premissa, né, todo aquele aparato de derivação de verdades que você consegue constatar por vários autores, né, principalmente nos clássicos, que eles que se importam bastante com isso, né, eles que deram digamos assim, a primeira atenção a esse tipo de coisa, né, os clássicos. Você tem lá o Protágoras, né, que era o pai do relativismo, sendo refutado pelo Sócrates, né, então essa estrutura ela sempre está presente no Estado. Por quê? Porque para eles praticarem a posição deles, eles vão necessariamente mentir, eles vão ter que praticar mentira, né? E a única maneira de uma mentira ser sustentada é se existir uma estrutura relativista que sustenta ela, né? Então, é por conta disso que é irrelevante se vai ter um processo seletivo, se o processo seletivo vai ser baseado ou o cara é meu amigo, né? É irrelevante. O que vai ter ali vai ser um político e ele vai executar ações políticas. Se ele vai executar ações políticas para fazer coisas, ele vai gerar os mais variados contaminantes na economia, porque vão ser incentivos, ações artificiais de uma estrutura que não deveria existir de verdade, né? Você vai necessariamente precisar utilizar a premissa de que inocentes podem ser agredidos em algum nível. Então todo aquele sistema não será justificado e isso vai causar os mais variados problemas. Então é irrelevante se a pessoa quer um processo técnico, né? E também tem um elemento do Lula que ele está tentando descaracterizar a situação, porque ele aparentemente, né, tem ali várias evidências de que ele é amigo de uma galera lá dentro. Já conhece muito bem, eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, satisfação revela. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixa claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa de um ministro, que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff, e depois por ela foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Esse descondenação do Lula, fecha aspas, né? Ela se deu puramente por conta de uma suposta tecnicalidade a respeito do CPF, de qual tipo de tribunal deveria ter julgado ele, sabe? Mas todo o processo que julgou ele, que foram lá, ele passou, acho que mais de 20 condenações, passou na mão de mais de 20 juristas ali, né? E todos eles condenaram ele. Teve até um caso engraçado lá que o pessoal falava, o Lula, na época, né? O Lula apelou, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí a juíza que avaliou o caso, ela achou que o Moro tinha sido muito bonzinho, aí ela foi e aumentou a pena dele, né? Então, o Lula pôde se tornar um candidato por conta de uma tecnicalidade bastante questionável, né? E é como eu falei na primeira parte do outro react que nós fizemos aqui. Pensem comigo, é bastante improvável que os chefes do país, por exemplo, iriam tomar uma atitude tão aguda, tão expressiva de como deixar o Lula ser eleito, né? Ser eleito não, né? Ser candidato. Eles sabem que isso causaria um grande ultraje na população, ou em uma grande porcentagem da população, porque eles sabem que o Bonoro ele é popular, né? Então, assim, é bastante improvável que os caras iriam simplesmente soltar o Lula numa tecnicalidade absolutamente questionável, sem ter uma apólice de seguros assim, que praticamente garantiria que ele ganharia, né? Esse é um dos motivos do porquê eu falo assim, que o Bonoro ele é o favorito isolado, né, em uma situação de competição, digamos assim, pura, né, de voto corrido. Agora, envolvendo maracutaias, a história é outra completamente, né? O Bonoro, como eu sempre digo,
ele, pelo menos, diferente do Lula, conseguiu fazer demonstrações que ele possui apoio, né? Apoio genuíno. O Lula não. Então, e geralmente os apoios que o Lula consegue, né, são apoios assim bastante estranhos. Eles não parecem ser apoios genuínos, né? Igual a questão do Flow que aconteceu, né? O Lula teve lá quase 1 milhão assistindo. Mas ao mesmo tempo, a live do Lula não ficou no Shadowban. A live do Lula ela teve propaganda, né? A live o Lula é o candidato das Big Techs. Então, né, ele só não vai estar no Shadowban, mas ele também talvez o algoritmo vai beneficiar ele. Então tem toda essa questão, né? O Bonoro, ele faz sucesso mesmo todo mundo tentando calar a boca dele. Por isso que parece mais que o engajamento que o Bonoro possui é um engajamento genuíno, né? Então tem esses pequenos poréns aí. Então a gente tem que ficar muito cuidado com essa questão, porque o Lula, ele dificilmente seria solto e permitido ser candidato e realizando esse grande ultraje na população, né, com perigo das pessoas começarem a duvidar bastante do próprio sistema, e o sistema ele nunca quer que a população cause ali grandes alvoroços, né, ele sempre quer que a população fique em um limiar de gadice. Então, se eles estão fazendo isso, é porque eles provavelmente possuem ali alguma apólice de seguro muito boa para o Lula, né? Então, por isso que eu falo, né, tem que tomar aí cuidado com a esquerda no dia 30, né, no dia da eleição. Bom, enquanto o candidato Jair Bolsonaro respondia, o presidente Lula levantou a mão solicitando direito de resposta. Só um minutinho, por favor, candidato. Então está sendo encaminhada a comissão. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta, se será concedido ou não. Bom, acabo de receber a resposta já. O pedido de direito de resposta não foi concedido. Vamos seguir então com o debate. A próxima pergunta a ser respondida primeiro pelo candidato Jair Bolsonaro. Quem faz é o jornalista do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Os senhores têm sido muito cobrados e até criticados por não entrarem, aprofundarem tanto em alguns setores, colocando mais propostas e ideias. Então, eu queria falar um pouco sobre economia. No primeiro turno, aqui nesse debate, perguntei aos dois sobre os R$600. De onde virão os R$600 para o auxílio tão fundamental para milhões e milhões de brasileiros? De onde viria, já que não está na previsão? Estouraria o teto, tiraria de outros orçamentos? Isso não foi respondido pelos dois, é uma boa oportunidade. Mas eu já respondo isso aí com muita qualidade. Isso aí vai vir do inflacionamento da moeda de alguma forma, seja por conceder crédito falso para banco, impressão direta. Porque assim, pessoal, vocês têm que entender que existe o gasto de dinheiro, né, ou o gasto de recursos que é o gasto feito na realidade, e aquele gasto que é artificial. O gasto artificial ele sempre vai gerar problemas, né, porque você vai estar multiplicando de maneira fraudulenta dinheiro, né, e isso gera suas mais variadas consequências. O grande X da questão é o seguinte: é irrelevante se você aumenta o teto de gasto através de uma emenda, e aí agora você tecnicamente, segundo o juspositivismo do Estado, você tecnicamente não está estourando o teto de gastos. Então você está, abre aspas, sendo responsável fiscalmente, né? Fecha aspas. Só que existe o que o Estado considera como realidade e existe o que é a realidade em si, né? Então o Estado pode falar por 1 milhão de anos que ele está sendo responsável fiscalmente. Só que se isso que ele está falando não é algo que condiz com a realidade eventualmente vai, através da sua própria pressão, da sua ocorrência, né, forçar o Estado a se adequar à realidade, ou ao menos manifestar as características de que quando alguém ou uma instituição não está adequada à realidade, né. A abertura desse auxílio de R$600 para a população inteira, né, qualquer outro incentivo econômico cai dentro dessa categoria, né? As pessoas deveriam estar recebendo R$600? Não deveriam, porque é um incentivo artificial, né? O que deveria acontecer? Não deveria ter regulamentação dos setores econômicos e as pessoas deveriam ser livres para atuar no mercado da maneira que elas bem entenderem, contando naturalmente que elas não estejam agredindo propriedade, né? Segundo, obviamente, propriedade em ROPA, né, que é a maneira como a propriedade, como a ação humana é descrita de maneira ressonante com a realidade, né? Por isso que a ação humana, descrita por Mises, e a ação em si, né, ou a ética em ROPA, ela não causa efeitos, ela não causa, por exemplo, bolhas econômicas, pelo menos não da maneira como nós vemos o Estado causar, né?
Isso não acontece por causa que os incentivos dentro dessa perspectiva libertária, eles são incentivos genuínos, né? Eles não são incentivos falsos. Então aquele incentivo que acontece por um empresário dentro de uma perspectiva libertária, em que ele não tem banco para resgatar ele, porque aquele banco não tem dinheiro infinito vindo do Banco Central, né? Então aquele banco também tem que respeitar uma dinâmica de mercado genuína. Então aquele empresário, a sinalização, quer dizer, econômica que ele vai estar recebendo, é uma sinalização genuína, né? Então ele vai ter que agir em cima daquilo. E aí, a falência que ele vai ter, ou o sucesso que ele vai ter, vão depender da escolha, o quão próximo ela vai estar em ressonância com a realidade, né? Então, é dessa maneira que o Estado promove as mais variadas contaminações mercadológicas e naturalmente, né, da onde vai vir esse dinheiro? Vai vir de algum lugar de onde não deveria vir, né? Essa é a resposta correta para uma medida política. Queria pegar um outro ponto na questão da economia. Privatização. O presidente Jair Bolsonaro recentemente defendeu na questão de preço a privatização da Petrobras. Queria saber se continua defendendo, qual seria a política de preços e, no caso também do presidente Lula, o que seria, o ex-presidente Lula, o que seria a sua política com a Petrobras e também política de preços com relação aos combustíveis. Boa noite. Obrigada, candidato Bolsonaro, 1 minuto e meio. Uma pequena, vou tentar não falar tanto agora, porque eu já destampei falar algumas vezes, mas assim, uma pequena diferenciação. Mesmo os conservadores políticos, tá, eles não querem privatização de verdade. Principalmente das empresas que eles assumem serem empresas estratégicas, né, que eles chamam. Porque assim, mesmo que a Petrobras seja vendida para um grupo de empresários que não pertence ao Estado, a tendência da privatização que os conservadores gostam é sempre aquela tendência igual foi feita, se eu não me engano, com a Vale, né? Que mesmo o Estado não sendo mais o retentor majoritário das ações, ele ainda possui a Golden Share, né? Então o Estado pode a qualquer momento, mesmo que o board que tem a maioria das ações queiram fazer A, se o Estado chegar e falar assim, não, peraí, vocês não vão fazer A, vocês vão fazer B, aquela empresa é obrigada pela lei fazer o B, né? Então, de maneira prática, a privatização não aconteceu, né? Porque a privatização ela só acontece quando a empresa são de indivíduos e não do Estado mais. E o Estado não pode mais intervir naquilo de maneira direta, né? Então, na verdade, o Estado não só tem que privatizar, mas ele tem que também desregulamentar os setores do mercado. Política de preços. A Covid, a pandemia, o fica em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado. Foi apresentada uma proposta, um projeto, muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra, obviamente, no Senado Federal. Isso puxou o preço das coisas lá para baixo. Estamos no 3º mês, com deflação. Segundo a Abras, do mês passado para agora, os produtos da cesta básica do supermercado caíram em média 20%. Temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Trabalho de quem? Jair Bolsonaro e Congresso Nacional. O mundo todo, com alta nos combustíveis, alta de inflação. E o Brasil, no caminho certo, com Paulo Guedes. Orgulho do nosso governo, a economia e o povo em primeiro lugar. Candidato. Aí a gente tem algumas coisas para falar a respeito disso, né? Política de preço sempre dá errado, ela sempre vai promover as contaminações que a gente já comentou aqui algumas vezes. E tem outro porém aí, né? Quando alguém da esquerda fala que o Bolsonaro está baixando os impostos na gasolina por conta do ano eleitoral, olha, assim, você sendo bolsonarista ou não, tá? Não é um argumento muito, muito fora da realidade, tá bom? Ele é um político, gente. Ele é um político em ano eleitoral, tá? Então, assim, existe a possibilidade de que ele tá fazendo isso, de que ele lançou essa carta por conta da eleição. Isso não é impossível. Agora, o que deve ser feito com a economia, né? De fato, foi o que ele fez, né? Ele diminuiu impostos, né? O certo é o imposto deixar de existir. Só que não é deixar de existir através de lei, sabe? Porque, assim, existe uma grande diferença entre você legalizar algo e você desregulamentar algo. E é através dessa dinâmica que você percebe como os candidatos liberais eles são de baixíssima qualidade também. Eles são socialistas disfarçados, né? Igual eu falei na primeira parte, se Mises chamou Rothbard de socialista, o que Mises falaria, né? Um liberal clássico? O que os liberais clássicos falariam dos liberais modernos, né?
Eles iam chamar diretamente comunista. Né? Mas assim, voltando no assunto, a grande diferença entre legalização e desregulamentação é que quando você faz uma legalização através do Estado, você ainda, como indivíduo, precisa pegar a autorização do Estado para funcionar, né? Porque você vai estar legalizado naquele setor de alguma forma. O imposto foi facilitado em tal setor. Você ainda vai precisar ali de toda a prova, a demonstração de que aquele imposto está sendo cobrado de certa maneira. Então, assim, você ainda vai estar submetido ao Estado. Então, ainda existe aquele custo adicional de você, que é análogo, por exemplo, quando um rei permitia uma pessoa explorar uma região do Principado ou algo do tipo assim, né? É um pouco parecido com essa questão. Mas, em contrapartida, quando você olha a desregulamentação, o que é essa coisa diferente da legalização? É você simplesmente eliminar as leis que regulamentam aquele setor da economia, né? Então, a pessoa, ela não mais vai ter que pegar a autorização do Estado e provar que ela está praticando tal coisa de maneira legal. Não, o Estado sequer tem a autoridade de questionar a pessoa no que ela está fazendo, entendeu? Então, o custo para aquela pessoa, ou melhor, o aumento de custo para aquela pessoa para praticar aquela ação é zero, né? É a menor possível. Então, é o que eu sempre falo, né? O custo para você abrir uma empresa você teria que ser o custo de você ter o seu galpãozinho ali, montar as prateleirinhas do seu mercadinho que você quer abrir e você chegaria na frente e fala, aqui é a minha empresa, o meu mercado. Acabou, né? Qualquer coisa além disso já é comunismo. Então, se você olha o custo para essa dinâmica que eu acabei de citar versus o custo da dinâmica atual, por exemplo, de você abrir um mercado, né? Naturalmente, a dinâmica atual ela é infinitamente mais cara, porque você vai precisar pegar alvará de bombeiro, você vai precisar pegar alvará de não sei o que lá, né? E isso tudo encarece o processo de maneira direta e de maneira indireta também, porque o cara ele fica lá pagando às vezes o aluguel da coisa, ou os produtos ficam ali parados e ele não pode de fato funcionar e ganhar dinheiro em cima daquilo, né? Então isso prejudica a economia. Então o correto a ser feito nunca é legalizar, né? O meu cringe explode quando eu vejo o vídeo do Rafael Lima falando, não, tem que legalizar isso, tem que legalizar aquilo, né? O liberal Rafael Lima, né? Não, você não tem que fazer isso, você tem que desregulamentar. E você consegue perceber a baixa qualidade de todos os liberais que estão na política, justamente porque eles nunca falam em desregulamentação. Eles falam em facilitar ou legalizar um certo setor, sabe? É algo bem sutil, mas que existe. E a importância é grande no final. Lula, 1 minuto e meio. Eu, quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Primeiro porque esse país hoje só refina 80% da gasolina que usa. A gente refinava 100%, a gente refinava tudo que a gente consumia. Esse país parou de refinar, portanto, a gente tem hoje, com a privatização da BR, dizendo que a BR tinha monopólio, era preciso ter mais empresa concorrendo, que ia baixar o preço. Aí vendeu-se a BR, vendeu-se a BR, e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto e com o preço dolarizado. Ora, na verdade, o preço não tem que ser dolarizado porque a gente faz a exploração em real, a gente paga o salário do pessoal em real, e a gente fazia as próprias plataformas e a sonda aqui, quando é que não faz mais. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já se consumiu o dinheiro que pegou e mesmo assim a gente vai continuar pagando 3 bilhões. Eu, sinceramente, acho que privatizar não é solução para nada. Quem pergunta agora é a... É lógico que privatizar desse jeito não é a solução para nada, porque você primeiro, você não está fazendo uma privatização verdadeira, e segundo, mesmo que se você privatizasse, você não está desregulamentando o mercado. Então não existe competição de verdade, né? O que é o que deveria existir. Então, né, o que deveria existir, por exemplo, é uma pessoa encontrou petróleo no seu, ou gás no seu terreninho, né? O ideal é ela ali, ou ceder um aluguel para uma empresa que quer explorar, e aí eles fazem um contrato ali como aquilo vai ser explorado. A pessoa pode até exigir, se ela for patriota e tal, ela pode até exigir por contrato que aquela gasolina seja vendida, gasolina, né, ou os produtos dali, seja vendida para uma refinaria específica, seja vendida numa cidade específica, né? Isso é tudo possível de ser acordado
em um contrato, né? Não necessariamente algo inteligente de se fazer em todo caso, né? Mas pode ser discutido. E aí, e também, o que deveria ser feito em relação a postos de gasolina? Ué, uma pessoa quer ter uma bomba no quintal da casa dela, que ela tenha uma bomba no quintal da sua casa, né? Ah, mas Aldo, isso é perigoso, porque pode explodir, não sei o que lá. Perfeito, é aquilo que eu falei. Conforme o mercado é livre, as soluções técnicas vão aparecendo. O que você precisa é deixar o mercado trabalhar. Então, eventualmente, pode acontecer de sair algum aplicativo, sair alguma empresa que é de fato de confiança, e aquela empresa pode dar scores, né? Ah, tal fulano, ele mantém a bomba de gasolina dele em situação precária. Ah, tal fulano não deixou a gente avaliar a bomba dele, né? Ou seja, a gente dá ali um score baixo para ele, porque aquilo pode ser suspeito. Então, o que vai acontecer? Essas empresas de scoring podem aparecer, e aí as pessoas vão sabendo mais ou menos quais são os locais com mais confiança para comprar aquele combustível, né? E então, dessa maneira, você gera toda uma descentralização da venda de um produto e uma competição genuína, porque dentro desse escopo de livre mercado, existe sempre um incentivo pro cara que está, digamos assim, propondo um cartel, né? Existe sempre um incentivo para alguém quebrar o cartel. Porque se todo mundo está vendendo uma gasolina que eles combinaram a ser 25% mais cara, o cara que vender ela a 15% mais cara apenas, ele vai ter uma tendência a ter mais clientes. Porque não vai ter o Estado para ir lá bater nele e falar, olha, isso que você está fazendo é competição desleal, né? Então, é justamente esse o X da questão. Que você precisa de livre mercado genuíno. Não essas privatizações meia-bocas com golden share. Não essas supostas privatizações com a legalização do mercado. Legalizar mercados não adianta porcaria nenhuma. O que você precisa é fazer as leis do Estado deixarem de existir. Apenas isso. E, lembrando vocês mais uma vez, eu particularmente não vi nenhum liberal até hoje falar de desregulamentação do Estado. Tá bom? A jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Boa noite. O tema da minha pergunta é relações entre os poderes. As fake news divulgadas por autoridades eleitas e altos funcionários do governo têm prejudicado a implementação de políticas públicas e o debate eleitoral se transformou em uma guerra suja. Há uma avalanche de mentiras sobre as urnas e o sistema eleitoral, sobre religião, sobre vacinas, sobre saúde pública. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet. Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim. O grande X da questão é o quê? Quem define o que é verdade e o que é mentira? Quem define o que é fake news? Né? Então, essa proposta é a arquitetura do que nós vemos, por exemplo, no livro do Orwell, né, do 1984. Existe ali o Ministério da Verdade, só que o Ministério da Verdade ele vai defender a verdade que é conveniente para o sistema. Então, se o sistema não gosta muito do Bolsonaro, eles vão definir a verdade como de uma maneira que não vai englobar as falas do Bonoro. E aí o Bonoro vai ser penalizado por isso. Se o sistema não gostar do Lula, ele vai fazer a mesma coisa. Se o sistema não gostar das pessoas que têm uma posição mais de direita, ele vai fazer isso, né? Essa estrutura ela é bastante perigosa e ela é a estrutura que toda ditadura usou até hoje para calar a boca de pessoas que questionam ela, né? Se você pegar aí os 10 princípios da propaganda nazista, é literalmente o que essa senhora tá propondo, né? Sim ou não? Candidato Lula, 1 minuto e meio. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade, vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível é outro. Era um nível civilizado. Era um nível... Olha, eu não sou tão velho, mas eu vi ele participando na disputa com o Serra, né? Eu era bem pequenininho, nossa.
Mas eu me recordo brevemente e era a mesma porcaria. Nível em que a verdade sempre prevalecia, a verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar... Lula falou de salário mínimo, tá, pessoal? O salário mínimo é uma tática eugenista, tá? Com o objetivo de matar a pobre, tá certo? O que o salário mínimo faz? O salário mínimo é uma declaração direta de que pessoas que não produzem até certo nível de dinheiro, é proibido o empresário contratar elas, né? Proibido no sentido assim, é economicamente inviável para o empresário contratar esse tipo de pessoa. Então você isola essas pessoas, ou cria uma grande tendência de isolar essas pessoas do mercado, né? Então o salário mínimo é uma tática eugenista típica das elites para tentar prejudicar grande parte da população, né? Do mesmo jeito igual o lockdown, né? O lockdown ele foi criado para prejudicar a vida especificamente do pobre que não tem recurso guardado, né? A decisão, e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com um processo para tirar as coisas que são mentirosas. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Candidato Bolsonaro, 1 minuto e meio. Lula, se você não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia. Tentando me atingir naquilo que tem mais de sagrado. Defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir. E aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, ele chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste ao seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. Então, o legalista pandeminion, esquerdista médio de Twitter, ele não tem muito o que falar, porque o próprio STF, então, categorizou o que aconteceu com o Bonoro nesse treco aí do clima, né? Pintou um clima, categorizou isso como tirado fora de contexto, né? E de fato foi, né? A fala do Bonoro, eu posso depois postar o vídeo aqui no canal, né? O corte ali que foi repassado, né? O Bonoro ele fala ali que ele viu as pessoas ali e assim, existe um certo intervalo para essa expressão de pintar um clima. Isso não necessariamente tem sempre uma conotação sexual, né? Tem uma conotação também, né, ao meu ver, e eu já vi ser usado desse jeito várias vezes. Pintar um clima significa ter vontade de ir fazer algo. Então, pintou um clima de fazer um churrasco, pintou um clima de fazer uma entrevista, pintou um clima de jogar uma bola, né? Então é apenas uma expressão, tá? Outro grande X da questão, o Bonoro ele anda com 40, ele não anda sozinho na rua, né? Ele anda com 40, 50 pessoas. Então assim, para onde ele vai, as pessoas notam que é ele, tá? E assim, se ele tiver, vamos tentar ser o mais lógico possível, tá bom? Se você é uma pessoa que tem uma filmagem do Bonoro fazendo algo absolutamente bizarro, que vai acabar com a vida dele, né? Você automaticamente se torna pelo menos um milionário. Porque se você chegar com essa filmagem na Globo e falar, eu tenho uma filmagem do Bonoro, sei lá, fazendo alguma coisa com criancinha, e é de fato o cara, tá? Se você chega isso na porta da Globo, a Globo, ela te paga 10 milhões brincando, tá? Brincando. Então, vocês honestamente acham que se o Bonoro fosse visto fazendo um treco lá absurdo, entrando no lugar ali de uma maneira escondida, com o intuito de contratar esse pessoal aí, vocês honestamente acham que alguém ali na região não teria filmado? Hoje em dia, gente, a população brasileira, a população de celulares no Brasil, se eu não me engano, é o dobro da população brasileira. Tá? Então você tem muito mais celulares, por exemplo, do que computadores.
Então, assim, hoje em dia é muito difícil uma pessoa não ter um celular ali que pelo menos tem uma câmera que consiga fazer uma gravação. Então, alguma evidência disso muito provavelmente existiria, né? E também tem a outra situação. O Bonoro anda ali com 40 pessoas, né, guardas, esse tipo de coisa, né? É muito improvável que, caso ele fizesse alguma loucura dessa aí, que alguma dessas pessoas não iria vazar. Porque, de novo, um depoimento de uma pessoa dessa, acusando o cara prontamente desse tipo de coisa, que possui ali alguma evidência dele fazendo esse tipo de coisa, ele apresentar isso para o sistema vai pagar para essa pessoa qualquer dinheiro. Então, é muito improvável, né, levando essas coisas em conta, que ele foi naquela região, falou o que ele falou, com a intenção de fazer alguma coisa com aquelas meninas. Quando ele diz pintar um clima, me parece muito que ele pintaram um clima de ir lá conversar com elas, mostrar a situação delas, sabe, fazer uma entrevista com elas, que foi mais ou menos o que foi mostrado depois com o vídeo, digamos assim, dentro da casa daquele pessoal, né? Pô, se eu estiver fazendo uma leitura equivocada aí, muito fora da realidade, vocês são livres para me corrigir nos comentários. Mas assim, o que tudo isso me parece? Desespero do pessoal da esquerda, porque eles estão percebendo que está saindo outras pesquisas aí de institutos não vinculados à Globo, digamos assim, de maneira geral, né, não vinculados ao sistema, que estão dando favoritismo para o Bonoro, né? Então, assim, esse pessoal está ficando um pouco desesperado, e como o Bonoro está se portando de maneira geral, ele faz umas burradas que eu ainda vou comentar aqui no canal a respeito de estratégia política, né? Ele ainda fala umas estupidezes, né? Por exemplo, essa questão do próprio clima é algo que ele devia ter evitado falar mesmo, ele devia ter se expressado melhor, né? Porque mesmo ele não tendo usado a expressão de uma maneira suja, digamos assim, é melhor você evitar esse tipo de coisa, porque daí você também não precisa gastar a sua energia para resolver esse problema, né? Você pode focar essa energia para resolver coisas mais importantes que vão te trazer mais benefícios para sua estratégia, para sua campanha, sei lá. E outra coisa importante a respeito de fake news, por exemplo, né? A pior para começo de conversa, quando você criar um movimento que vai perseguir fake news, você tem que entender que vai ser uma faca de dois gumes, porque ela vai também limitar verdades que podem ser faladas, porque, como eu disse, o sistema ele vai definir o que é uma verdade. Então, naturalmente, aquele sistema, para prosperar a sua agenda, ele também vai definir as verdades que são inconvenientes para ele como mentiras, e assim ele vai te perseguir. Toda a estrutura ditatorial na história da humanidade fez isso até hoje. Não teve uma que não fez isso, né? E outra coisa interessante, que inclusive os conservadores pecam nessa hora, eles também tentam parar fake news contra o Bonoro, sabe? Você não tem que tentar parar fake news com o Bonoro. Assim que eu falo judicialmente, sabe? Processando. Não, porque quando você processa uma fake news contra o Bonoro, você está usando a mesma estrutura que o Lula está usando para atacar as pessoas comuns, né? Então, como que você combate fake news? Mostrando uma boa imagem, mostrando que se comportando de uma maneira que fica muito na cara que você nunca faria aquilo, né? Realizando contra-inteligência, então você estar filmando sempre ou em grande parte do tempo que você está em público, isso pode te ajudar a ter uma contra-evidência ali quando eles fizerem uma mentira, né? É desse jeito que você faz, porque o que acontece? Quanto mais fake news o seu oponente desesperado fizer, né, maior vai ser a tendência dele fazer fake news, inclusive de baixa qualidade, tá? Quanto mais ele fizer isso, é melhor, porque ele vai estar minando a credibilidade dele. Então, aquele pessoal da esquerda que ainda é sensato, né, que ainda, apesar de ser esquerdista, são pessoas assim que estão votando no Lula porque eles foram doutrinados, eles acreditam que o Bonoro de fato é um monstro, né? Só que daí, quando eles são bombardeados com a verdade, eles falam assim, nossa, de fato, isso aqui que o Lula está fazendo não é certo. É uma coisa muito, muito, muito ultrajante, né? Eles vão ter uma tendência a se desconectar desse cara. Obviamente, eu estou falando do pessoal sensato, tá? Do pessoal um pouco mais sensato. Inclusive, essa é uma das maneiras que esses movimentos, MBL, o movimento da esquerda de maneira geral, eles passaram por um processo que eu chamo de hardcoreização, né? Esses movimentos eles foram perdendo a qualidade ao longo do tempo, principalmente o MBL. O MBL é um exemplo perfeito disso. E a galera de qualidade, a galera sensata, a galera
que consegue sentar no lugar e conversar, esse pessoal foi tudo saindo. Né? Você vai, por exemplo, no Discord do MBL hoje em dia, você vai em grupos deles, é um pessoal absolutamente degenerado. É uma galera que muitas vezes não sabe conversar. Né? É um pessoal totalmente shitpost, é um pessoal... Então, assim, a galera de qualidade desses movimentos, conforme eles vão perdendo, conforme eles vão lançando mão de coisas mais absurdas para defender a sua posição, a galera sensata vai embora. Né? E fica só a galera hardcore ali que é zumbi mesmo, que vai bater palmo pro Arthur Duval, mesmo depois do que ele fez lá na Ucrânia, né? E esse tipo de coisa. Então, quando o seu inimigo tá fazendo fake news, principalmente se ele tá fazendo fake news estúpida contra você, é bom que você deixe, porque ele mostra para as pessoas que ele é uma pessoa que não é confiável, né? Então, isso é sempre muito bom. O próximo a perguntar é o jornalista do UOL, Josias de Souza. Boa noite, Josias, por favor. Muito boa noite. Boa noite, senhores candidatos. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor. Eu comprei com orçamento secreto. Eu vetei derrubar o veto. Mas se eu comprei, eu tenho voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto. Eu posso lhe trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Por favor, candidato Lula, 1 minuto e meio. Josias, a primeira coisa é... Bom, o Bonoro respondeu de um jeito adequado, né? O padrão ali que ele tá respondendo sempre, né? Respondeu bem. E de fato, né? Essa questão do orçamento secreto aí é, digamos assim, mais uma fake news contra o Bonoro, né? Falando que ele usou esse tipo de coisa. E eu particularmente não sabia que tinha sido o Maia que havia votado. Mas o que o Bonoro respondeu é bom porque ele mostra ali a lista de pessoas que, digamos assim, não votam junto com ele, mas que receberam recurso. Então, de fato, é uma falta de lógica muito grande você acusar que o cara comprou as pessoas com aquele orçamento, sendo que quem recebeu ali foram pessoas que são literalmente contrárias a ele. Né? Então não faz muito sentido esse tipo de coisa. E mesmo assim, essas pessoas estão sistematicamente votando contra ele. Então você não pode nem falar que ele estava comprando o inimigo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, gente, eles são políticos. Eles vão fazer isso independentemente se existe orçamento secreto ou não. Se eles não vão fazer de maneira direta pela, abre aspas, lei estatal, fecha aspas, eles vão fazer isso através de acordos que a gente não pode ver. Porque eles são políticos, eles não são pessoas interagindo por vias justificadas. Então, tem que ter isso em mente. O que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. Os suplentes não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. Essa fala de quem elegeu as pessoas foram o povo brasileiro não é necessariamente verdade. Ela é verdade até certo nível, mas se eu não me engano também tem aquela coisa de puxadinho, né? Então tem muito candidato que não consegue votos unitários para ser eleito, mas ele é puxado por conta do que o partido dele recebeu tantos tipos de votos, né? Então tem esse pequeno porém aí. Então nem todo mundo que está eleito lá foi a população que escolheu, né? Então, e outra coisa também, né? O próprio poder judiciário ele não é escolhido pela população, o que também seria, digamos assim, outro problema, né? Então o povo nunca está no poder, né? Muito pelo contrário. O único inimigo
da elite, né, seja a elite do Bonoro, seja a elite do Lula, é a pessoa comum. Vocês têm que entender isso. O inimigo de vocês é o político. O inimigo de vocês não é o Lula, o inimigo de vocês não é o Bolsonaro per se, mas é a classe política, é a classe da elite que ajuda os políticos, os amigos deles, as big techs que são tentáculos difusos do Estado, né? Esse pessoal é o seu inimigo de verdade. E a política ela é um grande teatro de tesouras que sempre vai tentar turvar a visão da pessoa comum, né? E principalmente tentando turvar essa visão de uma maneira em que ela acha que a pessoa que está do lado, a ovelha que está do lado, ela é o inimigo, sendo que não, ela é o seu mais precioso aliado, né? E fazendo isso, eles criam uma difusão que facilita, né? Dividem para conquistar você. É exatamente para as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você se fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto, eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto na prefeitura do PT foi a ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar Caramba, ele afirmou que vai ganhar as eleições, hein? Eita! orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Obrigada, candidatos. E assim chegamos ao final de mais este bloco. Bom, pessoal, eu acho que eu destampei a falar muito nesse bloco, né? Vamos parando por aqui, porque senão também eu canso vocês demais com a minha voz de zumbi. Então, se vocês gostaram aí do React, né, deixem seu like, compartilhem bastante os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. E logo eu posto a parte 3. Muito obrigado e fiquem bem.